Será que a gente espera muito de Deus? Não consegue fazer as coisas por nós mesmos? A gente tem que esperar tudo por Ele? A gente sabe orar de verdade? Sabe pedir? Ou a gente ordena que Deus faça algo em nossa vida sem que a gente tenha que fazer? Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Delian Bedin e eu vou estar trazendo conhecimento para vocês. Comecei na semana passada o livro Crer ou Não Crer, do Leandro Carnal e do Padre Fábio de Mello. Toda semana eu vou estar trazendo um capítulo diferente e quero deixar bem claro aqui que eu não vou estar julgando ninguém ou questionando religião ou muito menos impondo o que eu quero que vocês façam. Simplesmente eu vou ler, trazer o que eu entendi e trazer o que cada autor quis dizer nas suas falas. Tudo bem? Então vamos lá para o primeiro capítulo. Primeiro capítulo, crer ou não crer. Vamos lá, esse capítulo, quem fala mais é o Padre Fábio de Mello. O Leandro Carnal ele não fala muito, ele mais questiona do que fala. Um ponto interessante que ele começa a falar aqui é sobre o amor de Deus. O amor de Deus ele é uma coisa muito inexplicável para o padre. Ele relata muito que ele conheceu a Deus pela sua mãe. O amor que a sua mãe teve, a fé que a sua mãe teve, foi uma fé muito iludida na fala do padre. No livro, o Padre Fábio de Mello ele deixa bem claro que Deus nunca falou diretamente com ele nunca teve essa experiência de que muitos fatos na Bíblia falam que Deus falou com ele. Ele confia muito mais em uma coisa humanizada, uma coisa mais justa, uma coisa mais amorosa, um amor mais recíproco, assim. No livro ele fala que toda vez que eu encontro um ser humano esclarecido, capaz de compreender o seu papel histórico, um ser humano amoroso, justo, verdadeiro, intrinsecamente comprometido, ali eu encontro Deus revelado. Ou seja, as pessoas elas pensam assim, Deus vai chegar nelas e fazer uma coisa muito absurda. E às vezes uma palavra amiga, uma pessoa justa, alguém que você conheceu no dia a dia, um cliente, um amigo, um colega de serviço, né? Ele fala uma palavra que te deixa calmo, te deixa bem, te conforta, dá uma sensação de amor. Ali você vai encontrar Deus. As experiências divinas são muito mais humanas do que realmente sobrenatural. Esse lance de sobrenatural existe, tá? O padre em momento nenhum ele nega que não existe, porém ele acredita muito mais em coisas humanas do que coisas sobrenaturais de verdade. Inclusive, das palavras do Padre Fábio de Mello, ele deixa bem claro o seguinte, abre aspas, não cabe a mim dizer que Deus viverá por mim, o que a mim deve se viver. Então assim, muitas pessoas elas esperam em Deus e falam, eu espero em Deus, Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer aquilo. O que a gente tem que entender é que sim, a gente tem que confiar que Deus vai abrir as portas, mas Deus não abre as portas se a gente não fizer o que deve ser feito. A gente tem que fazer as coisas, não esperar tudo em Deus e esperar mais na gente também. Leandro Carnal põe em Atos algumas parábolas, como por exemplo a da Samaritana, né, lá em Jó capítulo 4, onde Deus fala para a Samaritana que ela tem que ter sede de Deus, e a Samaritana entende que ela tem que ter sede física, e isso faz com que ela saia do fundo do poço. Então assim, a gente tem que ter aquela sede de conquista, aquela sede de querer as coisas, é claro. E a gente não tem que ficar o tempo inteiro dependendo só de Cristo, pondo suas fés nele, né? É claro que é importante a gente viver com uma religião, viver com as nossas crenças, mas a gente também tem que procurar fazer as coisas. Então o padre ele coloca que a fé dele foi moldada dia após dia no decorrer da vida dele, quando ele foi lá para Lavras, né, onde ele começou a conhecer a filosofia, a teologia, e ele começou a entender que a fé dele foi modulada dia após dia. Ele costuma dizer que ele vive um dia de cada vez. Ele não pensa muito no futuro, ou em que ele foi virar, o que ele vai virar, ou o que vai acontecer na vida dele. Ele pensa muito mais em viver o seu dia de uma forma simples, ensinando as pessoas e profetizando na vida das pessoas. Esse capítulo também relata do Leandro Carnal, como que o Leandro Carnal virou um ateu. Para quem não sabe, o Leandro Carnal ele já prestou sacerdócio na igreja. Nesse livro ele fala que ele
foi, conheceu os costumes da igreja católica, da igreja judaica, né? Começou a conhecer melhor como funciona. Ele aceitou até a visão do padre Fábio de Mello, falando que é muito impossível o que as pessoas acreditam. As pessoas têm a ilusão de que as coisas é muito impossível, são mirabolantes de serem resolvidas. Foi daí que criou o ceticismo do Leandro Carnal, onde ele não acredita que há um Deus, mas ele acredita que as práticas da igreja são certas. Em momento nenhum aqui ele começou a discordar da igreja, começou a discordar da religião. Tanto é que cada lugar tem uma religião. E ele começou a discordar mais desse poder divino, dessa coisa impossível. Inclusive ele põe vários atos de pessoas que acabaram com a fé delas. Existiram vários deuses ao decorrer dos anos. Ele mesmo fala de um deus que é remetente muito na Bíblia, que é o deus Osíris, da mitologia egípcia. E o Carnal fala, quando uma pessoa deixa de desacreditar nesse deus, ele começa a desistir de ser divino. Quando a pessoa desiste de acreditar que há esse ser divino, o deus morre. Simplesmente assim. Foi o que o Carnal disse. A gente acaba acreditando muito em um ser, mas quando a gente começa a desacreditar dele, ele morre. Isso com o decorrer dos anos. É como lá na Índia tem o deus Buda. Muita gente aqui do Brasil acredita que Buda existe, mas para eles é uma fé muito grande. Eles confiam, acreditam que Buda existe. E eles desacreditam que Deus para nós aqui existe. Eles confiam em Buda. Então a crença em um Deus para Carnal é muito mais de acreditar mesmo. Mas não é que seja verdade. Então o ceticismo dele foi criado muito mais por essa parte de desacreditar do que querer acreditar em um Deus. De desconfiar que ele existe do que aceitar simplesmente o que é imposto a ele. O Carnal reforça que o padre ele já foi muito julgado pela igreja por ele ter essa forma mais liberal de lidar com Deus, ter essa ideia mais aceitável, uma coisa mais comprovada. Mas ele foi modulando essa ideia. Não é à toa que hoje ele é um padre muito famoso no Brasil. E o padre ele deixa bem explícito que em todas as suas palestras ele não se lembra de ter posto um Deus impossível, de alimentar essa crença que para ele não existe. Ele deixa muito bem claro esse Deus liberal, esse Deus mais amoroso, simpático e justo, um Deus mais humano, pois ele viveu entre nós, ele foi humano entre nós. Então galera, quero deixar bem claro para vocês isso, do que eu entendi desse primeiro capítulo. Lembrando que eu não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para falar o que é certo ou o que é errado, estou aqui para que vocês tirem as suas próprias conclusões. Então eu quero que vocês façam o seguinte aqui para mim agora, desce aí no comentário e me falem, o que você achou? Que o Carnal tá certo ou que o padre tá certo nesse primeiro capítulo? Concordou com a ideia dos dois? O que você acha que tá errado nessa ideia? Vocês acham que eles julgaram muito a Deus ou eles falaram mais o que Deus é de verdade? Lembrando, não estou aqui para julgar, estou aqui para expor o que o livro diz, certo? Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like para apoiar o nosso canal, né? E crescer cada vez mais, dar engajamento, certo? Meu nome é Delian Bedin e eu quero que vocês tirem as suas próprias conclusões. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Tchau!